Hoje nós vamos falar sobre a Paixão de Cristo, 19 anos após esse filme ser estreado. O que nós podemos falar sobre isso? Qual é o significado desse filme na sua vida? Para mim é muito importante. E hoje nós vamos falar sobre algumas coisas, alguns fatos que aconteceram durante a filmagem, algumas coisas diferentes que aconteceram nos bastidores, né? Que a gente fala, mas por que será que aconteceu isso? Né? Hoje nós vamos refletir sobre isso, portanto, pega aí seu chazinho e bora lá, vamos refletir juntos. Olá, galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes e você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu já vou pedir o like desde já, que hoje nós vamos falar sobre um assunto super mega importante, que é sobre o filme A Paixão de Cristo. Muitas pessoas, quando eu fiz o shorts, né, sobre o Jim Caviezel, aí as pessoas falaram, nossa, eu não sabia que ele tinha sido atingido por um raio quando ele estava gravando. Então eu falei, não, pode deixar que eu vou fazer, eu li uma reportagem, aí eu vou fazer o vídeo sobre algumas coisas que aconteceram com ele na gravação, nos bastidores, né? Então, alguns seguidores do canal, mesmo os meus interagentes que eu atendo, falou, nossa, eu não sabia dessas curiosidades. Não sei se ainda vou fazer uma live falando sobre isso, ou eu tô fazendo uma pesquisa extensa, faz acho que uns 15 dias, sobre o filme Nefarious, que é para mim, assim, um desafio falar sobre isso, mas eu prefiro 1000 vezes falar sobre, por quê, né, gente? Eu prefiro 1000 vezes falar sobre a Paixão de Cristo do que falar sobre o Nefarious, mas tudo bem, eu, né, fazer uma oração, tal, para depois, vamos ver se eu consigo fazer a live, né, porque já tô com tudo instaladinho aqui no computador, tudo certinho, pra gente poder fazer o primeiro teste, ver se eu me adapto, né. Então, mas voltando, né, hoje nós vamos falar sobre a Paixão de Cristo 19 anos depois, né, e eu quero dar algumas características, algumas coisas que aconteceram nos bastidores. Fica aí que nós vamos pra telinha. A Paixão de Cristo, aqui, como a reportagem do dia 25 de abril de 2022, né, tá escrito 18 anos depois, mas nós vamos falar, nós estamos já em 2023, então é 19 anos, né? Então, aqui fala, ó, há 19 anos atrás, Mel Gibson fazia sua estreia como diretor de cinema, e a obra que ele assinava não era qualquer obra, tratava-se de A Paixão de Cristo, The Passion of the Christ, no original em inglês, né? The Passion of the Christ. Um filme que se propôs a contar as últimas 12 horas de vida terrena de Jesus, culminando com sua crucificação. A história, devido ao que se propôs, já seria naturalmente polêmica, mas falaria do maior símbolo da maior religião do mundo e também a que tem mais vertentes teológicas. Não bastasse isso por Mel Gibson ser católico e pertencer a uma vertente ortodoxa, que recusou várias reformas teológicas feitas pelo Vaticano sobre acusação de influências semitas, já se esperava que o diretor não aliviaria a barra dos judeus. Ai, gente, não quero nenhuma polêmica aqui, né? Mas isso aqui eu só tô lendo, tá? Dito e feito, assim que chegou aos cinemas, o filme recebeu uma enxurrada de acusações de conter um grande teor antissemita, ao apontar somente os judeus como culpa pela morte e a crucificação de Cristo. Mas esse foi o menor dos problemas que o filme enfrentou. Ainda na produção, coisas estranhas aconteceram nos sets de filmagem, principalmente com o intérprete do protagonista Jim Caviezel. O ator sofreu feridas reais durante as filmagens, teve pneumonia, deslocou o ombro, foi açoitado de verdade na cena em que Jesus era chicoteado,
teve uma estranha infecção de pele e etc. E o mais incrível dos acontecimentos, o ator foi atingido por raios. Isso mesmo, no plural. 2 vezes, galera. O ator foi 2 vezes atingido pelo raio e não sofreu absolutamente nada. Só falam que, um outro site que eu li, falam que ele ficou reluzente por alguns minutos, né? Ao menos em relação aos raios. O ator também teve coincidências interessantes em relação ao filme e ao personagem central dele na época das filmagens. Além de ter as mesmas iniciais do nome latinizado de Jesus Cristo, JC, em seu nome original de hebraico, era na verdade Yeshua HaMashiach, segundo estudiosos. Jim Caviezel também tinha 33 anos, a idade com que muitos estudiosos afirmam que Jesus tinha quando foi crucificado, né? Alguns detalhes, algumas curiosidades, né? Voltando às polêmicas, A Paixão de Cristo entregou também cenas nunca vistas no cinema em uma obra de cunho religioso. As cenas do martírio e a crucificação de Cristo são chocantes. Até hoje, tem um realismo impressionante e causam muito desconforto em qualquer pessoa minimamente sã. Obviamente que a obra também recebeu muitas críticas nesse sentido. Mas o filme não é só Stranger Things. Nos bastidores e cenas chocantes. A obra de Mel Gibson é muito maior que tudo isso. Tem sido um sucesso, um sucesso de bilheteria mundial, arrecadou mais de 600 milhões de dólares e, além do realismo impressionante das cenas, também nos transportou para a Judéia dos tempos de Jesus, através das falas dos atores. Por exigência do diretor, ele foi totalmente rodada com fala dos principais idiomas da região na época, o latim e o aramaico. Nossa, gente, eu assisti, não sei se vocês já assistiram, mas eu assisti o Jim Caviezel falando em aramaico. Nossa, é impressionante, ele fala muito bem, muito bem. E Gibson quis manter essa estética, fazendo com que o filme tivesse apenas versões legendadas. O filme só ganhou versões dubladas anos depois. Mais do que superprodução de Hollywood, qualquer coisa que mostre a crucificação de Cristo, um dos eventos mais marcantes da história de forma minimamente decente, merece todos os aplausos, e eu concordo com isso. Eu vou confessar para vocês que, assim, eu vi várias cenas do filme já, mas eu não consegui ver o filme, a parte de que ele tá carregando a cruz. Eu não consigo, aquilo me corta o coração de um jeito. Eu tenho de ver ele assim na cruz, né? E ainda ouvi falar que parece, né, que vários estudiosos, pessoas falaram que as pessoas que são crucificadas assim na cruz, elas não estão com aquele paninho, que tá, é tudo, eles vão sem nada, sem roupa nenhuma. Então você imagina uma cena dessa? Como que pode, né? Como que pode? Olha, sinceramente, tem coisas que a gente fica pensando, como que pode fazer isso com qualquer ser humano normal? E aí eu fico pensando que quando eles desconfiaram que de repente era o Filho de Deus, desconfiavam que era o Messias, né? A pessoa que Deus mandou, enviou, né? Para poder falar com as pessoas aqui na Terra, que seria o nosso Salvador. Como que a pessoa pode fazer isso ainda com essa pessoa, né? Por que não deram um benefício da dúvida para falar assim, será que ele é o Messias? Será que não é o Messias? Né? Gente, é impressionante, juro para você. Fazer isso com qualquer ser humano já é horroroso, né? Inconcebível. Mas fazer isso com uma pessoa que eles estavam desconfiados que fosse filho de Deus, é de muita, muita perversidade. Então, ver um homem que ousou desafiar os poderosos da sua época simplesmente porque o seu discurso falava de paz e amor e levava esperança aos mais necessitados, e por isso, causa disso, tirando, é claro, as questões em relação à fé, teve que morrer daquela forma. É sem dúvida uma história que merece uma superprodução. Concordo plenamente em gênero, número e grau.
e abordá-la de forma como Mel Gibson abordou, desnudando toda a barbárie, todo o sadismo e violência de uma crucificação romana e expô-la explicitamente numa tela de cinema, com certeza proporciona uma experiência tão perturbadora quanto emocionante. Eu concordo em gênero, número e grau, como eu falei já, e aquele, eu acho que, peraí, deixa eu ver se é o Rodrigo Silva, né, o nome dele, peraí, Rodrigo Silva, arqueologia, isso aí mesmo. Eu gosto muito dele, que ele é teólogo e ele ainda é arqueólogo, né? Então, ele falou, ele deu nota quase 10, né? Acho que, se não me engano, nota 9 para esse filme, né? Porque ele fala, assim, para ele que é umas coisas mais perfeitas, assim, ele que estuda teologia, que estuda arqueologia, ele fala que esse filme retrata, assim, muito realisticamente o que ele já viu, o que ele já estudou em todo o tempo da vida dele, assim, em toda a vida dele, tudo que ele estudou, esse filme retrata exatamente como ele imaginava que seria, vamos dizer assim. E abordá-la da forma como Gibson abordou, isso aqui já falei, independente da fé de quem assiste e do filme que possa causar a qualquer cristão, claro, né, tem que ser uma pessoa que é cristão, né, igual a faculdade que eu tô fazendo, o diretor da faculdade fez a entrevista comigo, ele falou assim, antes de eu não me inscrever tudo no curso, ele falou assim, olha, Simone, eu só preciso fazer uma pergunta para você, né, o curso é counseling cristã, você é cristã? Eu falei, claro, né, óbvio, né, porque jamais eu queria, né, vou me inscrever num curso de Christian Counseling e tipo, eu não vou ser cristã, né? Então eu sou cristã, eu falei para ele, claro que sim, né? Óbvio que sim, mas tudo bem, né? É uma pergunta que ele tem que fazer, é de praxe. Ele fazer isso para todos os estudantes que estudam o curso, né, que ele administra, obviamente, né? Então, independente da fé de quem assiste e do que o filme pode causar a qualquer cristão que o assiste, ver algo tão verdadeiro sobre a crucificação de Cristo é tocante, principalmente na época em que se comemora a Páscoa. O filme foi indicado em 3 Oscars, mas não chegou a levar nenhuma estatueta. Eu acho injusto, mas tudo bem. Mas parece que Gibson ainda não se deu por satisfeito em relação a adaptar a vida de Cristo para as telonas. A Paixão de Cristo 2 está em desenvolvimento desde 2020. Ainda não tem data para estrear, mas promete contar a narrativa fiel aos eventos após a ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo, né? Obviamente. Gente, olha que demais, eu vou, assim, super esperar essa Paixão de Cristo 2. Então, vocês gostaram desse vídeo? Vocês gostaram de saber? Vamos conversar agora. Vocês gostaram de saber sobre os bastidores, né? Behind the scenes, como a gente fala, né? Atrás dos bastidores, as coisas que aconteceram, as coisas, assim, meio estranhas, né? Que aconteceram. Então, para você, acho que foi a Isabel que me pediu, se eu não me engano, me perdoa se eu errei o nome aqui, depois eu vou procurar, qualquer coisa eu coloco aqui embaixo. Ela pediu para eu fazer, né, um shorts. Na verdade, Isabel, como tem várias coisas, eu falei, não, no shorts vai ficar muito, como é que fala? Vai ficar muito grande, né? Igual eu tentei fazer, eu até vou ter que fazer um vídeo, né, da mulher da casa assombrada. Realmente a história é muito longa para você colocar num shorts, né? Então as pessoas acho que não curtiram muito, né? Ficou muito rápido, né? Então as pessoas que me seguem falam, Simone, é legal a história da mulher da casa assombrada, mas é legal você fazer num vídeo, porque o shorts ficou muita informação, né? E realmente tem coisas que a gente tem que falar, pelo menos o básico pra pessoa saber, né? E claro que eu não sou uma pessoa que fala muito, né? Sou uma pessoa que fala pouquinho. Principalmente nos vídeos, né? Claro que nas minhas sessões de terapia, quem vai falar é você. Eu só vou escutar. Tá bom? Então, é isso, galera. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo até para eu preparar
para eu preparar o meu espiritual para poder fazer o vídeo do Nefarious. E eu tô gostando de até estudar sobre o... Também é um vídeo, também foi um filme de baixo orçamento, né? Igual foi o Sound of Freedom, igual o Paixão de Cristo também, mas o Paixão de Cristo ainda faturou, né, 600 milhões, né? Ou seja, mesmo sendo com um orçamento baixo, né? Porque não é muita gente, né? Não é muita gente que quer falar sobre essas coisas que a gente... O meu canal aborda muito sobre transtorno de personalidade narcisista e o antissocial, que é o psicopata. E muitas pessoas falam para mim, mas Simone, por que você fala sobre isso e você coloca sempre uma oração? Porque a gente mexe muito com a parte espiritual no negócio, entendeu? Então eu acredito, tem muita gente que fica assim, demonizando, né? Falando, ai, nossa, porque os narcisistas são os sete peles, o cramulhão, né? Sei lá, cada um fala um nome, né? Né? Das legiões dos demônios, né? Vamos dizer assim. Não gosto muito de falar essa palavra, mas né? A gente vai fazer o quê? E essa é uma realidade. E essa é uma realidade que a gente vive. A gente vive em constante batalha espiritual. A gente vive uma batalha espiritual. E eu falo sobre os transtornos porque eu acredito que isso vem muito do mundo espiritual. Então, por isso que nos meus vídeos sempre tem uma oração. Até nesse vídeo eu nem vou fazer a oração, porque o próprio vídeo falando sobre a paixão de Cristo, eu já considero a gente tá fazendo aqui uma oração, né? Porque falar sobre tudo isso que Jesus passou, nossa, me dá, assim, eu fico numa emoção, não digo uma emoção, mas uma coisa assim muito, muito forte, presente, e esse eu acho que é todo o sentido da nossa vida, porque se Jesus Cristo passou, porque às vezes a gente reclama, ai, nossa, hoje eu tenho que acordar, hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo, blá, 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 como a gente reclama. Só que a gente tem que lembrar, todos os dias de manhã, antes da gente reclamar, que olha o que Jesus passou, né? A gente devia assistir esse filme todos os dias, porque olha o que Jesus passou para poder nos salvar, né? Ele fez tudo aquilo para quê? Para ele nos salvar. Ou seja, ele sofreu por nós, pelos nossos pecados, porque nós, por mais que a gente tente ser a pessoa mais pura do mundo inteiro, nós nunca vamos ser, nunca. A gente vai tentar ser correto, mas o nosso pensamento uma hora dá uma desviada, aí uma hora a gente fala, até o meu marido fala assim, né, eu falo, nossa, que raiva daquela pessoa, tal, não sei o que, eu queria fazer isso, ele... Opa, peraí, Simone, não exagera, né? E eu falo, realmente, porque a gente tem essas coisas assim, numa hora de muita raiva e a gente sai fora de si, né? Então é isso que eu gostaria de deixar. Porque assim, o meu canal é um legado que eu quero deixar aqui. Não fico preocupada que, tem que fazer o canal ser assim, assim, assado, porque você tem que reter, porque tem que fazer o SEO, porque eu até tento fazer essas coisas, mas é porque eu quero realmente de coração, né? Não vou ser hipócrita aqui para falar assim, eu não queria que meu canal crescesse. Claro que todo mundo, quando faz um canal, gostaria que o canal crescesse, óbvio. É óbvio que as pessoas querem que o canal cresça. Não vou ser, né, mentirosa, sabe? Estaria sendo mentirosa aqui. Mas eu realmente gostaria que crescesse, por quê? Porque as mensagens que eu quero passar aqui para as pessoas, o legado que eu quero deixar, eu quero um dia, se eu for embora dessa vida, eu quero ter deixado coisas, conhecimentos, reflexões, e principalmente para falar assim para você, vamos abrir a mente, vamos expandir nossa mente. Se hoje eu tô pensando assim, de repente eu penso que, hoje eu tô errada e eu descubro o dia de amanhã que não é bem isso, que as coisas mudaram, eu acho que a gente tem que estar aberto para tudo. Ok? Combinado? Então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe.
Se inscreva no canal e outra coisa, hoje não tem oração, que o próprio vídeo já vai ser uma oração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.